E nesse vídeo aqui eu vou te dar 5 dicas para fazer fotografia de cachoeira. Bom dia pessoal, começando aqui o nosso terceiro dia no Parque Nacional da Serra do Cipó. Hoje o dia amanheceu bem mais fechado, bem mais nublado, previsão de chuva. Mas acho que vai ser bem legal a gente fazer uma trilha para uma cachoeira aqui, que é o Capão dos Palmitos, porque em dia chuvoso assim acaba ficando perigoso a gente acessar outras cachoeiras, né? Então essa aqui, como é uma cachoeira mais alta, tem menos risco de tromba d'água, não tem travessia de rio, então vai ser mais tranquilo. E aproveitar para fazer umas fotos nesse dia mais nublado, aproveitando essa luz, acho que vai ser bem bacana. Bora fazer essa trilha aí! A trilha até agora foi um subidão de mais ou menos 2 km e pouco. E agora a gente começa a descer aqui em direção à cachoeira. Mas é bom, né, vir assim tranquilo, porque a gente consegue apreciar toda a trilha aí, as flores aqui do cerrado, né, os insetos. Então é bem bacana a gente poder apreciar esse tipo de coisa também durante a trilha, né? E essa aqui é a cachoeira Capão dos Palmitos. Olha que bonita, né? Acho que dá pra gente compor várias fotos aqui, primeiro plano. E aqui forma um poço bem bonito também. Acho que vai dar pra gente nadar e fazer foto. Coisa boa demais. Bom, então a primeira dica que eu dou aqui com relação à fotografia de cachoeira é você tentar fotografar ela em dias assim, nublados ou até em dia de chuva. Diferente do que pode dizer aí o seu senso comum, dia ensolarado é muito difícil você fotografar uma cachoeira porque a luz do sol bate direto nas quedas e aí você começa a ter muitas áreas de altas luzes que acabam ficando estouradas, né? Dá para fotografar também, né? Ao longo dessa viagem eu fiz várias fotos em dias ensolarados, mas aí você vai ter um trabalho maior para fazer o pós-processamento e de repente você vai ter que fazer um bracketing, né? Ou seja, fazer uma foto mais subexposta para pegar detalhes da queda d'água sem ter tantos estouros nas altas luzes. E depois uma foto mais bem exposta para você pegar todo o entorno, o poço, né, as pedras e tudo mais. Agora fotografando em dia assim é muito mais fácil, a luz já está bem mais distribuída, bem mais difusa e você vai ter muito menos trabalho em fazer essa edição lá no Photoshop. E a minha segunda dica é com relação a filtros. Para mim, o único filtro realmente necessário e imprescindível para fotografia de cachoeira não é nem o filtro ND, é o filtro polarizador. Sem ele a gente vai ter bastante dificuldade para montar as nossas composições e fazer as nossas fotos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então montei uma composição aqui só para exemplificar aqui o uso do filtro polarizador. Então essa aqui é uma foto que eu vou fazer sem o filtro polarizador, tá? F11 ISO 100 1/60 segunda exposição. Então nem vamos levar em conta aqui a questão da longa exposição que eu vou falar logo mais. Mas olha aqui nessa parte do poço como ficou bastante reflexo. E esse reflexo, acho que ele acaba não agregando tanto na cena, né? Porque a gente perde toda a coloração dessa água, né? Desses tons amarelados aqui na água e até de umas pedras que tem aqui no fundo. Por isso que o filtro polarizador é imprescindível nesse tipo de situação, porque colocando a polarização, a gente consegue eliminar todo esse reflexo. A gente consegue deixar a foto muito mais interessante, com muito mais contraste, muito mais saturação aqui nesse primeiro plano, tá? E ele ajuda não só nessa área aqui do poço, mas também lá na cachoeira, lá no fundo, onde tem as pedras que estão úmidas, né? E aí também colocando a polarização a gente consegue deixar elas muito mais pretas, né? E a queda d'água ela acaba destacando muito mais aí na cena. Então deixa eu fazer essa captura aqui e vocês conferem ela logo mais. E a minha terceira dica é sobre o tempo de exposição, né? Ou velocidade do obturador. Não existe uma regra para isso, mas eu costumo fazer tempos de exposição não tão longos em cachoeiras, tá? Então eu gosto de trabalhar na faixa de mais ou menos 0,3 até no máximo 1 segundo de exposição, porque mais do que isso eu acho que a queda d'água acaba ficando muito leitosa, você acaba perdendo os detalhes do movimento das águas e tal. Então eu particularmente não gosto tanto, né? E aí, relacionando com a dica anterior com relação a filtros, aqui sim é legal você ter um filtro ND, pelo menos um ND de 3 ou 6 stops. Acho que ND de 10 stops a gente acaba nunca utilizando, eu particularmente acabo nunca utilizando em cachoeira, mas um ND de 3 stops ou 6 stops acaba indo bem. Mas se você não tiver o próprio filtro polarizador, você consegue escurecer aí tipo um stop de exposição
Aí você joga o seu ISO o mais baixo que a sua câmera tiver e você fecha o seu diafragma também o máximo que você conseguir, por exemplo em f22. E aí, dependendo, em dia nublado assim, você até consegue fazer aí 0.3 segundos, alguma coisa assim, né? Aí vai depender um pouco da luz. Então vou montar uma outra composição e vou mostrar para vocês aí a diferença que dá os vários tempos de exposição numa fotografia de cachoeira. Vou começar fazendo uma foto aqui sem filtro nenhum, tá? Então eu coloquei aqui a minha câmera em f11, ISO 50, vai me dar 1/40 segundos de exposição. Então isso aqui não é uma longa exposição, a gente vai pegar todos os detalhes aqui da queda, das gotas e tal. Pode ficar interessante também, mas eu prefiro deixar uma exposição um pouco mais longa aí, pra gente pegar aquele efeito de véu de noiva, né? Agora a gente vai colocar um filtro ND de 3 stops e fazer uma exposição aí de mais ou menos meio segundo. E pra mim, meio segundo é o ideal aqui pra essa cachoeira, tá? Vou colocar meus 2 segundinhos de timer aqui pra câmera não tremer. E tá aí o resultado, acho que a gente consegue pegar um movimento muito mais legal, muito mais fluido aqui dessas águas. Mas agora a gente vai colocar o filtro ND de 6 stops e depois o de 10 stops e fazer exposições mais longas aí pra gente poder comparar esse resultado. Então aqui a gente tem as 3 fotos que a gente fez com os diferentes tempos de exposição. Essa aqui com meio segundo utilizando o ND de 3 stops, essa aqui com 3.2 segundos utilizando o ND de 6 stops e essa aqui com 30 segundos de exposição utilizando o ND de 10 stops. E olha só, quando a gente faz uma longa exposição muito longa, que nem eu comentei, a água ela fica com esse aspecto bem leitoso, né? A gente não tem textura, a gente não tem detalhe e separação entre as diferentes linhas, né, que formam essa queda. Se a gente pegar a foto de 3.2 segundos e fizer a comparação, a gente vai ver que dá praticamente na mesma, né? A de 3.2 segundos, que é a da esquerda, está um pouco melhor, né? A gente tem um pouco mais de textura aqui, mas ainda assim eu acho que as duas fotos elas estão muito leitosas, né? O aspecto dessa água está muito leitoso. Agora, se a gente pegar a foto com meio segundo de exposição, aí sim, olha só a diferença que dá, né? Como a gente tem a separação entre as linhas, como a gente tem textura, né? Essa queda aqui de trás também, ela tá bem mais bonita. E aqui, principalmente nessa parte do poço d'água, né? Olha que diferença que dá. Essa água totalmente leitosa, praticamente um borrão branco. E aqui a gente tem todos esses detalhes dessas linhas e tudo mais, né? E aqui nesse tipo de foto também o que eu gosto de fazer é uma longa exposição pegando o poço, tipo uma longa exposição de 30 segundos. E uma exposição mais curta aí de meio segundo pegando a queda d'água, né? E aí lá no Photoshop eu consigo mesclar as duas, a gente tem uma mescla aí de exposições. Então é justamente isso que eu vou fazer nessa foto, né? Eu peguei uma longa exposição de 30 segundos aqui do poço, uma exposição de meio segundo lá da queda d'água, juntei as duas e vocês conferem o resultado logo mais. Mas antes de a gente continuar com a quarta dica, se você gosta desse tipo de conteúdo que a gente traz toda semana aqui no YouTube, vou pedir para você me deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. E compartilhe esse vídeo também com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, para a galera que possa curtir esse tipo de conteúdo também, tá? Então vamos andar mais um pouquinho aqui em volta da cachoeira que eu já vou te dar a quarta dica aqui de fotografia de cachoeira. E caramba, olha esse céu azul e esse sol que tá fazendo agora, nem dá pra acreditar que agora há pouco a gente tava num dia completamente nublado e ameaçando chover, né? Isso que a previsão, na verdade, era só chuva. E reparem como agora já tá bem mais difícil de fotografar essa queda d'água, né? Olha como os reflexos ficam bem mais acentuados, né? As altas luzes ficam mais estouradas. Então agora, sinceramente, a gente vai ter bem mais dificuldade. Mas voltando aqui para nossa quarta dica, e não poderia ser outra senão composição, né? E composição, daria um vídeo somente sobre isso. Então se vocês tiverem interesse nesse vídeo aí sobre composição em cachoeira, deixem aí nos comentários que eu posso fazer esse conteúdo para vocês também. Mas para falar de composição, eu costumo dividir as cachoeiras em 2 grandes grupos, né? Tem as cachoeiras que formam poço, por exemplo essa, né, que são ideais para nadar e tal. E tem as cachoeiras que não formam poço, que é somente a queda d'água, que ela cai em umas pedras e vai descendo corredeira abaixo. Eu particularmente prefiro fotografar o segundo tipo, que são as cachoeiras que não formam poço, porque é muito mais fácil de você compor um primeiro plano com aquela água vindo em direção à câmera. Eu gosto bastante de fotografar com a câmera bem baixa, né, bem próximo desse fluxo d'água, como se a água estivesse realmente vindo em direção ao espectador. Isso ajuda a trazer uma tridimensionalidade muito grande para a foto, ela fica com profundidade, fica com perspectiva. E eu diria para vocês que em cachoeira assim, as possibilidades de composição são praticamente infinitas, né? Porque você acha uma pedra, acha um fluxo de água interessante e já dá uma foto muito boa. Cachoeiras como essa, né, que formam esse poço para nadar, eu já acho bem mais difícil de fotografar porque a gente não consegue compor muita coisa aqui no primeiro plano, né? Porque é só água. E se você fizer uma foto só fechada aqui na cachoeira,
Pode ser que fique interessante, mas eu acho que a foto perde um pouco da profundidade. E aí eu costumo dizer que esse tipo de fotografia ela fica meio 2D, né? Meio chapada assim. Então quando eu fotografo cachoeira assim, eu inevitavelmente procuro alguma pedra no primeiro plano. Mesmo que ela esteja meio submersa na água, a gente consegue pegar o polarizador e pegar o formato da pedra submersa. Eu acho que fica bem legal. Outra coisa que eu gosto de trabalhar em cachoeira assim, é nessas espumas. Aqui não tem tanta espuma, mas aquelas cachoeiras que formam espuma, se você fizer uma longa exposição, tipo de uns 8, 10 segundos, você começa a pegar uns desenhos dela na água, né? Então você consegue às vezes pegar um rodamuinho, você consegue pegar umas linhas que vão em direção à câmera também. Então pode ser legal, pode ficar uma foto bem criativa. Então sempre analise o movimento do que tem aqui boiando na água. Pode ser folhinha também, aquelas folhas que ficam boiando. De repente, se tiver bastante, você pega numa longa exposição aí de uns 30 segundos e faz o rastro delas. E esse tipo de foto acho que fica bem legal em cachoeira que forma poço. E uma outra opção que você tem também em cachoeira é fazer fotografia com elemento humano. Eu gosto bastante de usar essa técnica porque o elemento humano ele ajuda a trazer uma escala para a foto. Talvez para essa cachoeira não seja tão interessante porque ela não é tão grande, né? Então, se você colocar um elemento humano, pode até trazer um efeito reverso, né? Você passar a impressão de que a cachoeira é pequena, mas uma cachoeira muito grande, se você colocar um elemento humano bem pequenininho embaixo dela, pode trazer uma noção de escala e dar um impacto muito grande na sua fotografia. Então, como eu disse, né, composição e fotografia de cachoeira daria um vídeo só para isso, porque tem muita coisa para falar, mas dessa cachoeira aqui em específico, né, como ela forma um poço, eu vou ter que procurar alguma pedra que serva como endereço de primeiro plano. Eu acho que as pedras mais interessantes são aquelas que a gente fotografou lá no começo do vídeo. Então eu vou voltar para lá e fazer mais uma foto dessa cachoeira, só que agora debaixo de sol. Então para essa composição eu vim aqui um pouco mais para a direita da cachoeira para pegar essas pedras que estão super bonitas aqui nesse primeiro plano, né, com bastante textura, né, bastante detalhe. E eu vou pegar essa cachoeira caindo aqui do meu lado direito, né. Agora então o sol está bem forte, né, não está com aquela luz ideal que eu falei no começo do vídeo. Então eu vou fazer aquele esquema de bracketing, fazer umas fotos um pouco mais subexpostas para não pegar tanto estouro aqui nas altas luzes na parte da queda d'água. Coloquei aqui o filtro polarizador para tirar os reflexos e um ND de 6 stops agora porque está bem mais claro do que estava mais cedo. E com F11 ISO 100 está me dando 0.8 segundos de exposição. Vou fazer a minha foto aqui e depois eu vou fazer uma foto também mais subexposta para não pegar tanto estouro aqui na parte das altas luzes. Vou fazer aqui com 0.4 segundos. Aí a quinta dica, na verdade, é a mais importante de todas, né? Se você vem para uma cachoeira dessa, com o céu que abriu agora, acho que além das fotografias você tem que aproveitar, né? Aproveitar a natureza, entrar em contato com ela, dar um mergulho se o tempo permitir, porque de repente já aconteceu comigo várias vezes de eu dar um mergulho na cachoeira, refrescar a mente e tal, e aí quando eu saio eu volto com as ideias renovadas, volto com outros olhares, né? Outras composições. E isso ajuda bastante também na fotografia, né? Essa conexão com a natureza é o principal aqui para fotografia de paisagem. Então eu vou aproveitar antes que o tempo nuble novamente, partiu cachoeira. Galera, então esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e na terça-feira tem mais. Tchau, pessoal! Parou.